Fala guerreira, fala guerreiro, professor Igor Muniz, estava com saudade de estar aqui com vocês. Não deixe de se inscrever, deixar o seu comentário no vídeo de hoje, porque estamos retomando com tudo o nosso projeto da Polícia Federal Agente Administrativo, tá bom? Então, se você vai fazer o concurso, fique conosco, vamos a mais uma aula com muito conteúdo para vocês. Vamos nessa. Bom, pessoal, só lembrando aqui vocês que nós temos duas playlists, uma de direito constitucional, outra de direito administrativo. Esse é o segundo vídeo da nossa série de direito administrativo. Então corre lá, assiste o vídeo 1 e agora a gente vai dar prioridade para quem está na vez, que é a PF administrativo, beleza? Até o final de junho teremos muitos blocos aqui com algumas questões selecionadas com muito carinho para vocês, onde a gente busca trazer sempre ali os temas que mais caem, que causam dúvidas e que provavelmente possa estar na sua prova, beleza? Eu espero que as aulas te ajudem e se estiverem te ajudando, se vierem te ajudar, se você gostou, comenta, deixa aqui o seu comentário, seu like, indica para um amigo, compartilha, porque a gente vai crescendo juntos, beleza? Show de bola? Então, sem enrolação, que aqui é direto ao ponto, hoje vamos falar sobre direito administrativo, noções de organização administrativa, um dos primeiros itens lá do seu edital, tá bom? Um dos primeiros itens lá do seu edital, que agora já está na praça, beleza? Então, ó, noções de organização administrativa, Prof. Igor Muniz, vamos à nossa primeira questão fresquinha, recente. Ano 2025, Banca Sebrasp, prova da ANM, analista de planejamento, disse assim pra gente, ó, com base no que dispõe o Decreto-Lei 200 de 67, julgue o item a seguir. A administração direta é composta por órgãos exclusivamente integrantes da estrutura do Poder Executivo. Aí, Igor, é exclusivamente, eu já marco de cara errado. Cuidado, cuidado. Aqui vai dar certo, beleza? Mas não é bem assim sempre. Principalmente quando a gente fala aqui, por exemplo, a empresa pública ela deverá ter o capital exclusivamente público? Certo. Nem sempre esse exclusivamente vai trazer a questão para deixará a questão errada. Cuidado. Mas aqui, de fato, o raciocínio você acertaria. E aí eu só trago para vocês o seguinte, ó. Nós temos a administração direta. A administração direta. Igor, quem é essa tal de administração direta? Te falo agora. A administração direta, ela será composta pelos entes federativos, entes federativos, entes federativos e seus órgãos. E seus órgãos, tá bom? Só que, meus amigos, quando a gente fala em entes federativos e seus órgãos, nós falamos também de todos os poderes, tá bom? Dos poderes. E aí, quando a gente fala poderes, aqui vem executivo, claro, que é quem tem a função típica, em suas mãos a função típica, a função administrativa, mas a gente fala também em legislativo e judiciário. Igor, quem são esses entes federativos aqui, ó? Quem são? União, estados, DF e municípios. Cuidado que nos entes federativos não entram os territórios. Os territórios, eles são autarquias territoriais, que vêm ali da descentralização territorial, não existem mais, mas podem ser criados. A título de curiosidade, nós tínhamos até 88 três, fugiu o nome agora. Nós tínhamos três territórios. A cabeça do professor já tá bugando aqui essa hora da noite. Mas nós tínhamos três territórios: Amapá, Roraima e Fernando de Noronha. Pasmem, a Amapá e Roraima foram elevados a estado e Fernando de Noronha foi ali reconduzido
para fazer parte de Pernambuco, beleza? Só para curiosidade aí, quase que não sai território. Vamos lá. Então, essa é a administração direta. Os entes federativos, União, Estado, DF, município, 6 órgãos, mas a gente fala de todos os poderes. Então, não é exclusivamente do poder executivo. Igor, se essa é a administração direta, quem é a administração indireta? A administração indireta, ela é formada pelas entidades, eu vou colocar aqui tudo junto, só para ficar um compilado para vocês. Ó, são as entidades administrativas. Administrativas. Beleza? E quem são essas entidades administrativas, Igor? São as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Perfeito? A administração direta e a administração indireta, visto aqui com vocês, tá? E aí entra a nossa munição, que aqui é tudo personalizado para você. Tudo foi feito com muito carinho para você, pessoal. Ó, o zelo e a dedicação que eu tenho em qualquer cursinho pago que eu dê aula, eu tenho o mesmo empenho aqui com vocês, tá bom? Porque eu quero entregar resultados, eu quero que vocês aprendam e eu preciso entregar para vocês algo de relevância. Então aqui a gente faz tudo com muito amor e carinho para vocês, beleza? Tô pensando nisso, deixa seu like, deixa sua curtida, ativa o sininho que quando sair os vídeos aí você fica sabendo, beleza? E aí, vocês nem viram, vou voltar. Sai a nossa munição, sobe a nossa questão de número 2. A Banca Sebrasp prova MPE de Tocantins, técnico ministerial. Fala assim, ó. Acerca de organização administrativa, julgue o item que se segue. A administração centralizada é exercida por uma única pessoa jurídica e pode ser desempenhada por diversos órgãos internos. Deixa para mim nos comentários se você acertou ou errou essa questão para eu ver como é que está seu nível. Eu vou te explicando algumas coisas, enquanto você lê de novo a questão, eu vou te dando uma explicação aqui para você nunca mais esquecer isso aqui, nunca mais errar em prova. Show? Mas deixa no comentário aí se você acertou ela. Ó, a segunda questão diz assim para a gente, ela vai falar de organização, da parte de centralização e da parte de desconcentração e de concentração. Então vem comigo, ó. Vamos colocar aqui duas possibilidades, tá bom? Eu quero que você pense na concentração, e eu quero que você pense na centralização, tá bom? Na cen... Deixa eu colocar o contrário, que eu acho que vai ficar melhor para eu te explicar. Pensa comigo na desconcentração, e agora eu quero que você pense na descentralização. Descentralização. Pronto. Lembrando que o contrário da desconcentração é a concentração e o contrário da descentralização é a centralização. Show de bola até aqui? Então, ó, quando eu falo em desconcentração e descentralização, são formas de repartição de competência. É passar a competência para alguma outra situação. Vou falar assim para não confundir, tá? Quando a gente fala em concentrar, meus amigos, você se concentra aqui, ó, na sua mente. Então a concentração é algo interno, é algo seu, tá bom? Se qualquer parte do seu corpo ali levar uma ferrada ou começar a doer, você desconcentra. Você está estudando, começa a doer a coluna, você acaba desconcentrando, certo? Então a concentração é algo na sua mente, é algo interno seu. Mas eu quero que você pense naquele chefe centralizador. Aquele chefe que não passa nenhuma competência para ninguém. Ele quer tudo para ele. Ele não passa nenhuma atividade para ninguém. Ele faz tudo sozinho. Pronto. Pegou os dois exemplos? Centralização é algo interno. Quando eu falo em. Oh, perdão. Concentração é algo interno. Centralização é algo da pessoa em relação a outras. Show? Então, quando eu falo em desconcentrar, vem comigo. Quando eu falar em desconcentrar, a gente vai falar de repartição de competências
mas no âmbito interno. Interno, certo? Interno. Interno o quê, Igor? Repartição de competências. E na descentralização, a gente vai falar de algo externo. É outra pessoa, tá bom? Sai de você e vai para outra pessoa, tá? Externo. Perfeito? Na desconcentração, pessoal, como é a divisão de competências internas, nós teremos a criação de órgãos. Pensa, você é você. Os seus órgãos não são nada sem você. Eles são parte de um todo, assim como os órgãos. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro fala isso. Eles são parte de um todo. Então, os seus órgãos, eles formam você. Então, veja comigo, se minha mão der um tiro em alguém, minha mão vai presa? Não. Eu irei preso, porque minha mão não é nada sem mim. Então, os meus órgãos, eles não têm personalidade jurídica, porque eles não respondem. Quem responde sou eu, que sou a pessoa jurídica. Então, quando eu falo em desconcentração, eu falo em interno. E quando eu falo em distribuição interna de competência, eu falo na criação de órgãos. E esses órgãos, meus amigos, eles não possuem personalidade jurídica. Eles não possuem personalidade jurídica. Ao passo que na descentralização é o chefe que passa para outra pessoa. Opa! Então eu crio o quê? Eu crio entidades administrativas. Ou seja, eu repasso para novas pessoas jurídicas. Olha aí, pronto. Agora você nunca mais erra desconcentração e descentralização. Igor, mas ainda está ruim essa questão. Eu selecionei ela de propósito, porque ela é muito boa. E olha que aqui é para técnico ministerial, tá bom? Bora analisar? A administração centralizada é exercida por uma única pessoa jurídica. Opa, centralizou é uma única pessoa jurídica. Até aqui está correto. Até aqui está perfeito. E pode ser desempenhada por diversos órgãos internos. Ele misturou na mesma questão a centralização. E quando ele fala que pode ser desempenhada por diversos órgãos, ó, ao mesmo tempo que essa administração ela teve uma centralização, porque ela está exercendo com uma única pessoa jurídica, ao mesmo tempo ela desconcentrou. Ela teve uma desconcentração. Pode isso, Arnaldo? Pode. Então, ó, tanto a administração direta quanto a indireta pode descentralizar e pode desconcentrar. Cuidado com isso, tá bom? Então, ó, centralização, porque é uma única pessoa jurídica, mas essa pessoa jurídica se subdividiu internamente. Então, ela centralizou e desconcentrou. A nossa segunda questão está perfeita, galera. Certíssima a nossa segunda questão. Conta para mim aí. Acertou essa? Tá afiado? Então sobe a nossa questão de número 3. Se você não deixou seu like, deixa aí, deixa seu comentário e se inscreve, pessoal. Se inscreve, vamos bater aí 1 milhão de inscritos em breve, beleza? Ó, a terceira questão, recentíssima também, prova da PCDF administrativo. E aí, tem ou não tem chance de cair algo parecido na sua prova? Nesse nível, nesse estilo de cobrança? Muita, beleza? Então vamos lá. Julgue o item a seguir. Acerca das características básicas das organizações formais modernas e da organização administrativa. Denomina-se descentralização. Então, denomina-se descentralização a transferência da execução de uma atividade estatal a determinada pessoa, física ou jurídica, independentemente de integrar a administração pública. Denomina-se descentralização a transferência da execução de uma atividade estatal a determinada pessoa, seja ela física ou jurídica, independentemente
independentemente de integrar a administração pública. Pessoal, olha só, tá certíssima a nossa questão. Deixa eu só trazer aqui para vocês um detalhe. Nós temos quando a gente fala em serviço público, nós temos dois tipos de descentralização, tá bom? Descentralização, tá? Igor, essa descentralização é o que mesmo? Repartição de competências para outras pessoas jurídicas. Essa descentralização, pessoal, ela pode ser por outorga ou por serviço, tá bom? Por outorga ou por serviço, outorga ou serviço, ou ela pode ser por delegação ou colaboração, opa, ou colaboração. Vejam o nível da questão, não é uma questão facinha não, tá bom? Ó, então você tem por outorga ou por serviço, por delegação ou por colaboração. Essa descentralização por outorga, pessoal, ela quem cria a administração indireta, tá bom? Indireta. Ao passo que a por delegação ou por colaboração é para particulares. Exatamente, particulares. Aqui, ó, por isso que é por colaboração, porque os particulares estarão em colaboração com o Estado. Lembrando que essa por outorga, ela irá repassar tanto a titularidade e a execução do serviço, e a execução. Ao passo que a por delegação e por colaboração, ela passa somente somente a execução, tá bom? Somente a execução. Perfeito? Pronto, galera. E aqui, ó, administração direta e particulares. Aqui e aqui. Então, a descentralização passa a execução? Passa nos dois. Para a pessoa física ou jurídica? Sim. Aqui vai ter pessoa jurídica, aqui vai ter pessoa física e jurídica nas particulares. Independentemente de integrar ou não a administração pública, a gente vê isso aqui, ó, na descentralização por delegação ou por colaboração, que vai para particulares que não integram a administração pública. Portanto, certíssima a nossa terceira questão. Perfeito? Agora, a quarta questão, sobe a quarta questão, que fala assim, ó, Sebrasp, ainda na prova da PCDF, fala assim, julgue o item a seguir acerca das características básicas das organizações formais, modernas e da organização administrativa. As entidades compreendidas na administração indireta, então ele está falando das entidades administrativas da administração indireta. Olha a palavrinha que ele usou, subordinam-se ao ministério em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade. Pessoal, coloca uma coisa na cabeça de vocês, ó. Entre administração direta e administração indireta, entre elas, ó, não haverá subordinação. Subordinação. Vou colocar aqui para baixo, que é para não quebrar para vocês. Entre a administração direta e indireta, não haverá subordinação. Igor, e tem o que? Subordinação. E tem o que, Igor? Simples, meu amigo. Entre elas não haverá subordinação. A gente vai ter entre a administração pública direta e a indireta uma vinculação. Vinculação. Que pode ser chamada também de tutela administrativa.
ou também de supervisão ministerial. Ministerial. Beleza? Então aqui, ó, não há subordinação, galera. Há o quê? Vinculação. Entre elas, de fato, há vinculação exatamente com o ministério dessa área enquadrada aqui. É por isso que vem o nome supervisão ministerial, mas não é subordinação. Está errada a nossa quarta questão. Beleza? Sobe a questão de número 5. Se inscreve aí, deixa seu like, deixa de ser muquirana. Vamos juntos, vamos para cima. Quinta questão, TRF, sexta região, prova de 2025, recente analista judiciário. Em relação à organização da administração, os poderes e os agentes, julgue o item a seguir. A administração pública indireta, a indireta, contempla os consórcios públicos constituídos sob a forma de associação pública, dada a personalidade jurídica de direito público que lhes caracteriza. Pessoal, nós temos, você fala assim, Igor, você não falou desse consórcio. Quando eu falo em administração indireta, a gente tem o clássico, né? A autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista, tá bom? Isso aqui para não ficar. Empresa pública e sociedade de economia mista. Só que a gente tem também uma coisinha chamada consórcio público. Igor, o que é o consórcio público e por que que ele entra aqui na administração indireta? Te explico agora. O consórcio público, pessoal, ele nada mais é do que uma reunião de entes federativos. Então, nós temos entes federativos. Imagina, por exemplo, o entorno aqui do Goiás, aqui do DF. Eles se juntam e aí um município está precisando fazer ali um aterro sanitário. Um só município ficaria muito caro. E uma área, de repente, muito grande ou algo desproporcional para um só. Mas que se tivesse mais uns 3, formar uns 4 ali, ficaria perfeito. O que eles podem fazer? Eles podem fazer, por exemplo, um consórcio público, em que esses 4 entes federativos se juntarão para criar uma nova pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica criada por esses 4 entes federativos, essa pessoa jurídica que eles criaram, iria integrar a administração indireta de cada um deles. Por isso que a gente fala que o consórcio público é da administração indireta, porque você tem entes federativos, você tem entes federativos, entes federativos que se associam. Associação pública, porque quando a gente fala em fundação, você tem um patrimônio que é destinado para uma determinada coisa. Quando você fala, por exemplo, em consórcio público, quando a gente fala que tem natureza de associação pública, é porque são pessoas que estão se associando, não é patrimônio, são pessoas. Então eu tenho uma associação pública aqui, dada a personalidade jurídica de direito público, sim. Aí você vai ter os entes federativos que criarão uma nova pessoa jurídica que fará parte da administração de cada um deles lá. Perfeito? Então aqui a 5 está certíssima, tá bom, galera? Consórcio público, de fato, ele faz parte da administração indireta. Beleza? Vamos à nossa sexta questão. Sobe a sexta questão que fala assim, ó. Julgue o item a seguir a respeito da administração pública indireta, dos atos administrativos e da requisição. As fundações públicas são criadas por lei. As fundações públicas são criadas por lei, podendo ser entidades de direito público ou privado e realizar atividades também de interesse público ou privado, desde que não tenham fins lucrativos. Pessoal, a sutileza dessa questão, e aí eu chamo a atenção de vocês, ó. Existe uma coisa que eu denominei de curva de atenção, certo? Igor, que coisa é essa aí de curva de atenção? Te explico agora, curva de atenção. Você começa a ler a questão, às vezes, meio despretensioso, de qualquer forma, e perde uma informação importante. Aí você quer chegar no meio, porque você acha que no miolo da questão vai estar o que o examinador quer te cobrar.
Aí você desdenha do final quando você acha que já sabe o que ele está te pedindo ali. Qual que é o perigo disso? Vem comigo. Ó, fundação pública são criadas por lei, podendo ser entidades de direito público e de direito privado? Sim, pode ser os dois, eu vou já te explicar. E realizar atividades também de interesse público ou privado? Sim, sim. Desde que não tenham fins lucrativos? Sim. Aí você vem aqui, ó, qual que é o erro da questão? Elas não são criadas por lei. Você tem o seguinte, ó, você vai ter uma lei específica, você terá uma lei específica. Essa lei específica, ela vai criar, ela irá criar e ela irá autorizar a criação, tá bom? Igor, o que é uma lei específica? É uma qualidade dos atos das espécies legislativas. É porque ela vai tratar só desse tema aqui. Então, se ela vai criar uma autarquia, ela vai só criar a autarquia, não fala mais, nada menos do que isso, tá bom? Então, ela cria. Cria quem, Igor? Ela cria a autarquia, tá bom? Cria a autarquia. E ela autoriza a criação de quem, Igor? Ela autoriza a criação de fundação, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Beleza? E quando que se dá a criação dessas aqui, Igor? Com a criação, ela acontece com o registro do ato constitutivo no cartório pertinente, tá bom? No registro, tá bom? Vou colocar no registro, fica melhor? No, no registro. Pode ser cartório também. No registro competente lá das empresas, tá bom? Então, uma lei específica cria a autarquia, ela já sai criada, e autoriza a criação da fundação da empresa pública e da sociedade de economia mista. Quer dizer que elas não estarão criadas com a lei. A lei apenas autorizará. Elas serão criadas quando? Quando que elas passam a existir para o direito? Com o registro dos atos constitutivos no registro pertinente, certo? No cartório pertinente. Show de bola? Aí, quando ele fala aqui que a fundação ela pode ser de direito privado ou de direito público, é porque esses que estão aqui são de direito privado, tá? Aí, essa daqui é de direito público. Só que tem um detalhe. Igor, qual que é o detalhe? Te digo agora. Nós temos 3 fundações. A fundação privada, a Ayrton Senna, a Xuxa Meneghel, que são bens destinados a um fim social, tá bom? Aí você tem a fundação pública de direito privado e a fundação pública de direito público. A fundação pública de direito público, ela é chamada de autarquia fundacional ou fundação autárquica. Então ela se assemelha a uma autarquia, tá bom? Então aqui embaixo da autarquia, a gente vai colocar uma fundação também. Que fundação é essa, Igor? É a fundação autárquica ou autarquia fundacional. Por isso que ela pode ser de direito público ou de direito privado, beleza? É um conflito ali, uma confusão do Decreto-Lei 200 de 67 com a Constituição de 88, enfim. Mas aí você tem essas possibilidades aqui. Está errada a nossa questão, porque elas não são criadas, elas têm a criação autorizada por lei, por isso que está errado. Perfeito? E para finalizarmos, julgue o item, a TCE é Acre, técnico de controle externo, julgue o item subsecutivo a respeito da administração pública direta, indireta e fundacional dos atos administrativos e da requisição administrativa. Tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista fazem parte da administração indireta? Sim, até aqui tudo certo, a gente já viu. Sendo entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado? Acabei de te dizer que sim. Criadas, opa,
São criadas por lei? Não. Mediante autorização por lei? Sim. E podem explorar atividade econômica pelo Estado? Sim. Igor, explorar atividade econômica? Sim. Ó, nós temos quatro atividades administrativas. Igor, quais são elas? Administrativas. Quando a gente estuda os sentidos da administração, você vai ver lá no sentido objetivo, funcional ou material, que nós temos quatro atividades. Quais são elas, Igor? Atividade de serviço público, serviço público, de poder de polícia, de fomento, ou seja, de incentivo, tá bom? E de intervenção, intervenção administrativa, beleza? E aí, ó, quando eu falo em intervenção administrativa, uma das possibilidades é a intervenção econômica. E essa intervenção econômica, ela pode se dar de forma direta ou de forma indireta. Como que ela se dá de forma direta? Criação das empresas estatais. Ó, as duas, a empresa pública e a sociedade de economia mista, elas são chamadas de empresas estatais. Empresas estatais, tá? E elas são utilizadas pelo Estado em caráter excepcional para intervenção direta na economia. De forma indireta, ela pode reduzir tributos, majorar ali a parte de impostos e tudo mais. Então, ela consegue regular de forma indireta e de forma diretamente através das empresas estatais, beleza? Então, aqui, ó, o nosso gabarito está certinho, tá bom, pessoal? Só para complementar, nós temos empresa pública, sociedade de economia mista. Só para te passar uns detalhezinhos aqui, tá bom? A empresa pública e a sociedade de economia mista. Quando a gente fala, por exemplo, de capital e quando a gente fala de forma societária. Societária. Quando a gente fala em capital, a empresa pública, ela tem de ter um capital 100% público, tá bom? 100% público. Quando eu falo na sociedade de economia mista, eu falo que mais de 50% das ações com direito a voto, com direito a voto, tem de ser público, tá? Lembrando que esse 100% público, ele não restringe a ser de um único ente federativo. Você pode ter mais de um ente federativo, desde que os dois serão públicos, os dois de capital público. Por exemplo, a Nova Cap, aqui no DF, eu sempre dou esse exemplo, ela é formada, o capital social dela é parte da União, parte do Distrito Federal. São dois entes diferentes, inclusive de níveis diferentes, mas são públicos e aí formaram a empresa pública Nova Cap, tá bom? E aí mais 50%. E aqui, ó, forma societária, qualquer uma admitida em direito. Qualquer uma admitida em direito. Agora, na sociedade de economia mista, você terá sempre uma SA, uma sociedade anônima por ações, tá bom? Sociedade anônima, tá? Se você pegar, por exemplo, o Banco do Brasil, SA, você vai ver que o Banco do Brasil é uma empresa, uma sociedade de economia mista, beleza? E aí a gente já viu que estava certo, a gente avança. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Acredite nisso, eu acredito nisso. Eu vou me despedindo de você, mas antes disso, deixa aí, fala nos comentários aí quantas você acertou, gostou das questões, gostou da abordagem, tem alguma indicação a fazer para os próximos vídeos? Peça aí que a gente vai atendendo. A gente vai fazer tanto de constitucional quanto de administrativo aqui no canal. Vai seguindo ali a aula 1, aula 2, aula 3. E se você tiver com dúvida, não estiver encontrando, vai em playlist, que você vai encontrar a playlist da PF Administrativo de Constitucional e a playlist de PF Administrativo
de direito administrativo, tá bom? Eu me despeço de vocês, não se esquece de inscrever, deixa seus comentários, vai lá no Instagram também, que a gente às vezes avisa algumas coisas por lá, e agora o foco vai ser vocês aqui, e até final de junho teremos muitos encontros, beleza? Eu me despeço de vocês, força e honra, tamo junto, vamos nessa, guerreiros.